assassinos que noticiavam os próprios crimes. Em 1998, gente, em Manaus existia o programa policial Canal Livre, que era apresentado por Wallace Souza, e a sua equipe sempre chegava nas cenas do crime antes da polícia. Em 2008, gente, o suposto amigo do Wallace, o Moacir Jorge, foi preso por tráfico de drogas e contou que o Wallace ele era o chefe de uma organização criminosa em Manaus e era ele que mandava matar. O Wallace obviamente negou tudo. E em 2009 ele foi preso por associação ao tráfico de drogas e também em 2009 ele morreu. Nisso as investigações contra ele parou. Segundo o delegado, o Wallace ele era muito preocupado com a audiência e para ter uma audiência alta, na cabeça dele tinha que dar tudo em primeira mão. Isso que supostamente ele mandava matar para ter audiência. Gente, eu tô falando supostamente porque não teve um julgamento. Mas a justiça disse que não tem dúvidas que o Wallace participava sim dos crimes. Em 2019, a Netflix fez um documentário baseado nos supostos crimes do Wallace que se chama Bandidos na TV. Gente, já na Áustria, o Jack matou uma ex-namorada, foi condenado à prisão perpétua, porém teve muito clamor público porque ele escreveu diversos livros na prisão, diversos poemas, que ele estava muito arrependido, que ele não ia mais matar. E aí ele começou a ficar muito famoso e teve clamor público e ele foi solto. Quando ele foi solto, ele falava para todo mundo que ele ia ser jornalista. Logo deram a oportunidade dele ser um jornalista e apresentador de televisão. Ele aceitou e no seu primeiro ano solto ele matou 6 garotas de programa. E a forma que ele matava era sempre a mesma. Ele pegava as roupas íntimas delas e estrangulava. Como a forma de matar sempre era essa mesma, ele logo se tornou um suspeito porque a ex-namorada dele, o primeiro homicídio, foi exatamente assim. No seu programa de televisão, ele sempre falava que não tinha nada a ver e que estavam querendo culpar ele por conta de um erro do passado. E que se ele tivesse alguma coisa a ver, ele não ia entrevistar os policiais e não ia fazer cobertura dos próprios crimes. Em 1991, ele foi convidado para Los Angeles por uma revista para entrevistar um chefe de polícia. Ele foi e acabou fazendo mais 3 vítimas lá. Exatamente da forma que ele fazia antes. Eram garotas de programas e ele estrangulava com as roupas íntimas delas. De qualquer forma, ele entrevistou o chefe de polícia, entrevistou os policiais e fez uma reportagem de como é perigoso a vida de prostitutas. E ainda mais as que trabalham na rua e à noite. Enquanto ele estava nos Estados Unidos, a polícia americana entrou em contato com a polícia da Áustria, falando que aconteceram 3 assassinatos próximos ao hotel que ele estava hospedado. E a polícia da Áustria invadiu a casa dele e encontrou diversas armas. Como ele já foi preso, ele não poderia estar portando essas armas. A partir daí, ele foi considerado mais suspeito ainda, porque ele já era um dos suspeitos. Voltou para a Áustria, porém o amigo dele avisou ele que ele estava sendo procurado. Então ele voltou para os Estados Unidos e foi recapturado na Flórida em 1992 e mandado de volta para a Áustria. Isso, ele ficou 2 anos aguardando o julgamento e em 1994 ele foi considerado culpado pelo assassinato de 9 prostitutas. O que ligava ele aos crimes era os DNA no corpo das vítimas e foi condenado à prisão perpétua. Gente, já à noite na prisão, com o cordão da própria calça, ele se enforcou. E o nó que ele deu nele foi o mesmo nó que ele dava nas vítimas. Isso para não restar dúvidas que foi ele mesmo que matou. Gente, vocês querem que eu traga mais casos assim? Já deixem aqui nos comentários quais que vocês querem. E já se inscrevam aqui no canal. Valeu!